Bom, tô com um cara aqui que vai contar algumas histórias, mas tem história de um lugar familiar para mim, né? Quintino Bocaiúva, né? Maneiro, Quintino, quem diria que eu cheguei a jogar lá. Conta aí, cara, conta aí essa história de Quintino aí que tu jogou na quadra da minha avó. Foi isso mesmo. Mas o quê? Pelada? Como é que era quando você era pequeno? Era peladinha, cara. A gente tinha um timinho e um dos nossos amigos ali que estudava com a gente, o pai dele, que é uma figura conhecida até no Flamengo, Almir, eu não sei se ele conhecia a tua família, como é que era. Ele levou a gente para devia conhecer. Devia conhecer, lógico. Não ia chegar assim. A gente trouxe quadra time, da juventude, a quadra da minha avó. Exatamente. Minha avó e do meu avô ali um salãozinho maneiro. Jogamos lá, jogamos umas 2 vezes, 3 vezes lá. Não, mas aí o Almir, o que você falou? O Almir era pai de um amigo nosso. Entendi. E aí ele levou a gente para jogar lá. A gente jogava na escola, eu jogava já no Flamengo Salão, né? Era bolinha de futsal ali, né? Era. Ali a gente ia muito, assim, mesmo morando na Barra, mas tinha os bailes de carnaval lá, né? Então a gente tinha medo dos bate-bola. Lógico. Quintino Os assustadores. E ali o baile ali era uma tradição já de Quintino, do bairro, da Zona Norte inteira. Todo mundo ia pra lá, que o negócio ficava lotado. E a outra coisa é que tu jogou futsal no Flamengo, foi isso mesmo? Joguei 4 anos lá. Eu jogava com, sei lá, tinha 9 anos, de 9 a 12, por ali. Assim, joguei pré-mirim, mirim, infantil. Você pensava em ser jogador quando você era pequeno? Na real, nunca pensei em nada, assim, sabe? Eu não tinha um desejo, nem conseguia me enxergar fazendo alguma coisa. Assim, que na nossa época era médico, engenheiro, advogado, né? Eram as profissões mais tradicionais. Né? E eu não conseguia fazer essa projeção tão longe. Né? Eu jogava bola e sempre assim, jogava na escola, era da seleção da escola, jogava society, joguei no Flamengo e joguei na praia depois, no Juventus, joguei na praia na minha rua, a gente tinha um time muito bom. Sempre joguei bola e era sempre colocado num lugar bacana, assim, né? De ser chamado, de ser escolhido, então... Era uma época mais inocente, assim, né? Era mais ingênuo, bem né, melhor cara? do que hoje, né? Era bem mais tranquilo, assim, a gente se junta e fica sempre essa coisa da nostalgia. Nostalgia, não, eu sou terrível. E sempre o Sócrates, né, cara, é sempre um exemplo pra gente, que foi um cara que não tinha um condicionamento físico de atleta, né? E foi descoberto, entre aspas, já velho, né, para ser jogador profissional. Para um atleta, né, cara? E ele, muito inteligentemente, ele fez aquela sacada ali do calcanhar, que ele era um cara de insights, né, um cara muito inteligente mesmo, muito acima da média. Improviso, né, de improviso. E naquela época, né, cara, ele, apesar de não ter um condicionamento físico à altura ainda, ele conseguia sobressair, né, cara? É verdade. Então, assim, tinha esse... Um cracaço. Tinha esse espaço, né, assim, um olhar, né, de não, jogo. Talvez vocês não, mas a gente, por ser filho de quem sou, a gente sempre sonhava em ser jogador, mesmo pequeno. Então, imagino que sim. Essa projeção que você não se via, essa visão assim, a gente sempre tinha, né? Porque era o sonho de tipo, ser igual a ele, né? Uma coisa Mas eu acho que é um sonho, cara, de... Todo moleque que se amarra em futebol e que joga bem, né? Cara, ele assim, acaba pensando. Fala assim, eu posso vir a ser jogador, né? Vocês, cara, eu sempre fico pensando, assim, também... Penso agora nos meus filhos e tal, quando pergunto se meus filhos vão ser atores, vão seguir por isso e tal. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande, aí principalmente quando entra, assim, vocês sendo filho do Zico, né, cara, assim, é uma coisa... Assim, é um sacrifício, assim, uma covardia, eu acho que deve ser um peso, mesmo que por melhores as condições que sejam, a relação do pai com o filho, sabe? Assim que eu imagino que o Zico tenha tido com vocês, de não ter cobrança e tal, tem uma cobrança interna da criança, né, cara? Não tem jeito. É terrível. E o pior é que, assim, eu entendo que muitos filhos de artistas, filhos de cantores, filhos de jogadores têm esse problema, mas quando você fala em Zico, meio que é pior ainda, porque é como se fosse o filho do Pelé, coitado, que sofreu também, filho do Maradona. Ele é um ídolo de uma nação, que é da torcida do Flamengo e do Brasil e de outros lugares do mundo. Então você imagina, eu ia jogar só para, tipo, cruzar uma bola, você errava o cruzamento, metade... todo mundo tinha, você é o pior, não sei o quê. Não adianta. Você faz 5 gols, é obrigação. Que pena. É assim. Então, infelizmente, você tem que... Acho que a gente tem um paralelo interessante.
contradizendo a gente, que é a Fernanda Torres, né? Sendo filha da Fernanda Montenegro, né, cara? Assim, e a Fernanda Montenegro ainda em ativa, né, cara? Assim, porque a possibilidade, o artista possibilita isso, né? E acho que ela descobriu um caminho dela muito autoral, né? E sem deixar também de percorrer várias áreas, assim, acho muito interessante. São casos, assim, bem extraordinários. O próprio Djalminha, que teve aqui, o pai dele, o Djalma Dias, ele acabou até, acho que, superando, né? Na cabeça de todo mundo. O filho do Djalminha estudou com a minha filha há muito tempo. O Djalma, Eu vou falar disso. Dizem que ele joga bem também. Ele joga. Ele fala, né? Pelo pai tem que falar que é bom, né? Dizem que ele joga. Mas eu vou falar de filho daqui a pouco, mas eu queria falar o seguinte, você sempre foi flamenguista, desde pequeno? Sempre fui flamenguista, desde pequeno. E você ia pro Maracanã direto, ver jogo? Ia pro Maracanã direto. Eu não ia direto, porque meu pai não era um aficionado, meu pai era uma figura que veio de Santa Catarina, ele não era, ele era de Blumenau e não era um aficionado por futebol. Ele começou a ficar mais quando ele percebeu que eu e meu irmão a gente gostava bastante, né? Meu irmão joga bem, ele joga na linha, só que a posição dele melhor sempre foi no gol. E ele negava isso, como todo goleiro que quer jogar na linha, né, cara? Ele negava isso. Sou bom no gol, mas na linha eu sou melhor e tal. Mas eu fui muito a Maracanã, ainda vou a Maracanã ainda. De vez em quando eu fico um pouco envergonhado de estar indo, mas eu continuo indo. Pois é, então, eu vou falar dessa história porque o Galvão, nosso amigo Eduardo Galvão, figuraça, que joga pelada comigo, inclusive. Grande você figura. Devia jogar pelada com a gente. Pô, né? se você me convidar. Não, você tá convidado, mas ele é da Barra, por isso que acho que ele vai mais. Tá devendo também ele. Mas aí a gente fez um programa aqui sobre pelada, só que aí foi inevitável, que foi logo depois da final da Copa da Sul-Americana. Sim. E ele contou aqui que foi com você, vocês estavam até numa rampa, assim, e que aí começou aquela confusão, e aí os caras tacaram gás de pimenta na cara de vocês. E eu fiquei imaginando assim, cara, não que vocês tenham que ter algum tratamento, né, diferente, mas assim, cara, é um desrespeito, né? Assim, é uma coisa absurda. E aquilo dali quase acabou com o meu... Não a gente por ser pessoas conhecidas ou não, cara, assim, porque ali a gente não tem essa, ali a gente estava... e a gente vai muito assim mesmo, a gente vai de arquibancada, vai do jeito que for, entendeu, cara? Não tem essa. E a gente estava... Quando a gente chegou, a polícia militar estava com os policiais a cavalo na frente do estádio, mas bem lá em cima da rampa já. Né? E no meio, naquela parte toda da frente ali da estátua, eles tinham colocado aqueles alambrados de aço assim, e faz um labirinto daquele negócio. E a galera toda espremida aqui no muro. Muita criança, a gente estava num grupo grande de adultos e crianças, né? Eu estava sem meus filhos, mas crianças pequenas, assim. E era um clima muito aterrorizante, assim, muito assombroso, porque a gente estava espremido todos nós, toda a torcida, toda a torcida do Flamengo. Foi o tal jogo que entrou todo mundo pelo meio do... É uma desculpa que as pessoas usam, que não existe, que é o seguinte, que o preço, né, eu lembro que na final era preço para R$500, 600, coisa absurda. E aí um bando de pessoas resolve na internet fazer, vamos lá entrar, vai criar, você lembra? Teve até um ensaio para na hora todo mundo, e a polícia não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Eu não sei se o dado é certo ou não, mas me parece que eram 2, 3 mil pessoas de graça entrando no Maracanã. Foi. Quer dizer, quem tem ingresso fica... Muita gente que tinha ingresso não apresentou ingresso nessa leva, muita gente que tinha ingresso não entrou, pessoas que estavam com a gente muito assustadas voltaram para casa, não entraram. Um monte de gente sem ingresso entrou, invadiu, né? Agora, esse episódio, cara, ele foi muito assustador porque, assim, eu vou a Maracanã desde pequeno. Eu já fui a Maracanã de todo jeito, né? De geral a camarote, né? E sempre tem os perrengues do Maracanã, que são perrengues folclóricos, tá tudo certo. O parar o carro, o flanelinha, sempre tem cara, sempre tem alguma coisa, o saco do xixi, aquela coisa toda, você pular da geral para cadeira, todas as histórias, né, cara, até a porradas de galera que você vê que vai rolar e você arruma um jeito de sair fora. Esse, cara, foi uma coisa muito acima de qualquer perrengue que a gente tenha passado, assim, sabe? Aquele jogo foi 15 dias antes do nosso Jogo das Estrelas. Sim. Que eu organizo. E aí a gente ficou assim, cara, a gente sempre tem um público de 50, 60 mil pessoas. É lógico que o Flamengo tem uma influência grande nisso, né? Que é o jogo do Zico. Lógico. E, bom, mesmo se fosse o jogo da seleção brasileira, você ia ter mais flamenguistas. Lógico. Então, quando acontece isso, eu vi muitas famílias dizendo que não iam levar mais os seus filhos pro campo. Mas o Jogo das Estrelas, né, cara, assim como outros jogos,
tem um caráter totalmente diferente de uma final, assim, quando chega numa proporção dessa, né? Que, assim, o povo sendo muito incitado mesmo. O que eles fizeram, cara, só pra gente complementar essa história do jogo, que eu achei legal a gente falar sobre isso, para que fiquem atentos, assim, e ninguém me contou isso, eu estava lá, né? Eu e o Galvão, a gente viu que o meio estava vazio e que tinha uma ou outra pessoa entrando pelo meio, no meio desses corredores, dessas cercas, né? Quando a gente foi ver, para ver como é que a gente chegava nesse portão do meio, foi quando o povo começou a ser empurrado e os policiais não tinham mais como controlar aquilo, enfim, e começaram a mirar morteiro e o gás de pimenta. Nossa. E aí as pessoas que estavam pelo meio, cara, elas saíam correndo e aquelas grades todas as grades caídas e ficam com aquele pé para cima, assim, pessoas tropeçando, criança tropeçando. Uma cena, não sei, foi nesse dia que no final do jogo um carro bateu num cara, atropelou o cara, roubaram o cara ainda caído, né? Pararam um cara que estava vendendo coisa lá, roubaram ele, roubaram... Foi, cara, barbárie mesmo, muito feio. O Galvão falou que vocês estavam com ingresso, mas entraram sem apresentar o ingresso. A gente entrou, não foi isso? A gente entrou. Só para constar que, por mais que o jogo das estrelas seja diferente, teve influência no nosso jogo sim, tá? Porque imagino. Acabou sendo 43, 44 mil pessoas. Mas é porque era muito perto, né? Foi 15 dias antes. E foi muito falado isso, né? Aí, por mais que você tente convencer que o jogo é diferente, mas aí as pessoas já pensam que a torcida do Flamengo vai babar e pode ter problema. Então, assim, influenciou muito. Aliás, você já jogou... Você é assíduo da galera do Jogo das Estrelas, que você joga o Jogo dos Artistas lá. Eu jogo com o meu irmão Ranieri. Você vai esse ano, dezembro, vai estar por aí, não? Já tá... Se o capitão me chamar... O capitão já tá avisado aqui. O capitão é demais, na cara. câmera. O capitão fica só... Tem que estar na panela ali Tem que ficar na panela. É muito difícil ficar na panela. Vocês foram jogar o Mundial de Artista na Rússia, não foi? A gente foi. Você foi uma vez só ou você foi Eu fui uma vez só. Fui na vez que a gente... Foi a primeira vez, foi a vez que a gente ganhou. Vocês foram campeão. Então você deu sorte. Foi em 2007 isso. Muito legal. É legal, né? Eram 16 países. A gente não acreditou, né? Porque a gente tem um time de artistas já de muito tempo, que é comandado por uma figura folclórica dessa, que é o Guaraci Valente, né? Que é muito conhecido como Magnum. Né? Ele é uma figura, né? Do Leblon, do futebol, dos artistas e tal. E ele leva com muita raça, na verdade, assim, muito esforço, muito empenho. Né? Apesar do jeito brincalhão dele, ele é um cara muito dedicado a esse futebol, né? E ele tenta fazer com que cada vez os encontros sejam melhores e tal. Mas ele é um fanfarrão, assim, ele tá o tempo todo zoando, o tempo todo fazendo graça e tal. Fanfarrão. Aí um dia, cara, ele chegou e mandou uma mensagem para mim, perguntando como é que eu estaria em junho, porque... ia ter uma Copa do Mundo dos artistas e a gente ia pro interior da Rússia jogar bola. Os caras foram pro Irã agora há pouco tempo. Então, exatamente. Mas agora, cara, assim, os caras foram pro Irã, mas a gente já foi pra Rússia. Então, assim, quem é chamado para ir pro Irã, ou para Dubai, ou para qualquer lugar agora, vai falar assim, realmente, né, tem um fundo de verdade nisso, porque já foram. Porque na época você ficou meio assim. Exatamente, quando eu recebi a mensagem, eu falei assim, cara, o cara tá me zoando, né? Sacanagem. Não vou cair nessa zoação. Isso é uma pegadinha, deve estar um grupinho lá, falando assim, vamos ver se o Du responde, se não responde. E aí, quando o negócio começou, foi o Zico que indicou a gente, né, cara, assim... E no leste europeu tem uma tradição muito grande desses times, né? Tem times de artistas que se apresentam e disputam campeonatos mesmo e tal. Foram jogadores profissionais, né? Podia ir dois. A gente pode levar, as delegações, né? Elas podem levar 2 ex-jogadores acima de 35 anos. Então o nosso time foi o Gonçalves eu lembro, e o Hernani, os dois muito queridos. E jogam muito também. E aí o que aconteceu? O Zico cedeu o CFZ e emprestou o Nando, que é o técnico do Júnior, né, de vocês, né, lá do CFZ, para treinar a gente. Então a gente jogava, eventualmente quando a gente jogava esses jogos que é meio assistência, assim, 1 quilo de alimento, né, para dar uma força e tal, em campanhas, né. Jogos beneficentes no interior e tal. Exatamente. A gente, assim, tem muita gente que joga, mas jogar em campo grande, jogar de campo de 11 não é fácil, né. Com certeza. Ainda mais para quem nunca jogou futebol. Para quem nunca jogou, né, cara. Aí começou, é igual quando tem jogo no Maracanã, vai ter jogo no Maracanã, aparece 60 para jogar, né, cara? Nego que nunca mais apareceu, vai jogar no Maracanã e tal. Quando apareceu o negócio da Copa do Mundo nossa,
E uma galera apareceu querendo ir, né? E tinha, lógico, tinha um limite de pessoas. Então a gente entrou numa peneira, entrou é sério, brother, é sério. E você se sentiu um garoto de novo tentando entrar no... Não, o pior foi lá, cara, quando a gente estava lá, a gente tinha que beber uma cerveja escondido, cara. Não podia beber. Abstinência total, cara. Abstinência total, assim, meiando uma estelinha. Deve ser engraçado, porque assim, jogador de futebol, ele depois que ele para, ele sempre quer trabalhar em televisão também, às vezes, comentaria, ou então fazer filme e tal. Na real, a gente é um bando de jogador frustrado. Verdade, é isso que eu tô falando. Não, mas imagina, você num torneio com 2 ex-jogadores do lado. Bonitaço. Você fica se sentindo um jogador de futebol. Lógico, imagina. Né? Tipo, cara, eu nunca vou esquecer, a gente no primeiro jogo, o Gonçalves, ele estava sempre por perto da gente, nos treinos. Mas ele não treinava mesmo, assim, sabe? Ele estava lá por perto, com a sua bandana, todo do Tigabana, todo gato, não sei o que, olhando tudo. De vez em quando ele participava de uma peladinha e tal, mas ele não estava olhando, assim, aí a gente meio, esse Gonçalves, acho que ele vai dar um migué, cara, acho que ele, não sei o quê. Brother, quando foi chegando perto do campeonato, tinha uma coisa legal, que era assim, toda seleção, todo país, tinha que apresentar um número musical numa noite. Então, quando a gente estava lá, né, porque eram 16 países. Então você dividiu em 4 chaves, passando os 2 primeiros, ficavam só os 8, né, depois, eliminatório. E eles organizaram para que a cada noite 2 países se apresentassem, entendeu? Com um show de 1 hora e pouco, numa praça lá. E para a gente ser admitido, para ser efetivado como jogador, a gente tinha que comprovar o nosso artístico. Né? Se você é cantor, você tem que mandar um DVD, alguma coisa, ser ator e tal. Aí voltando para o Gonçalves, no primeiro jogo, todo mundo no vestiário, né? O Nando falou pra caramba, a gente tinha treinado bastante, a gente estava com um time muito bom, mesmo. Nosso time era muito bom mesmo. E aí o Gonçalves pegou a palavra assim, cara, e juntou todo mundo e começou a falar em roda. E aí falou do teu pai, falou das famílias todas que estavam, porque a gente tinha deixado aqui do outro lado do mundo. Deve ser um negócio pra vocês. Aí falou assim, olha só, eu já disputei Copa do Mundo, já joguei na seleção brasileira, eu tô aqui porque foi o Zico que chamou a gente, vamos amarrar essa camisa. Foi dando um nervo barato, e tocava o hino nacional, né, cara? A gente, perfilado. Não, vou te falar, até pra quem é jogador, esse é um tipo de momento assim. Agora imagina vocês. A gente viu o Gonçalves, todo mundo viu o Gonçalves jogar muito, né, cara? Ou a favor do seu time ou contra. E maior respeito pelo cara. O maior respeito. E um cara bacana, assim, ao longo da carreira dele, ele foi um cara sempre muito correto, muito disciplinado. Você vê que tava ali como é que é o Dolce Gabbana e tudo, mas na hora do vamos ver, o cara... Não, tô zoando total, porque ele anda alinhado. Entra o lado profissional. Ele deu uma chamada na gente, cara, que foi emocionante, foi muito maneiro mesmo. Legal. Vem cá, os teus filhos, você falou, você tá com 4, né? São 3 meninas. São 3 meninas. Mulheres já, né? Porque tem 19. São 2 mulheres, 2 meninas, né? Meninas ainda. Meninas. E você conta que, assim, é diferente pra caramba, né? Eu tenho 2 irmãos, a gente sempre foi todo mundo homem, até os filhos do Bruno, os 2 primeiros homem, aí do Thiago nasceu homem, o meu nasceu homem. Caramba, cara. E agora tem 2 princesas, a minha princesa e a princesa do Thiago, que maneiro. E você vê, eu ouvi você falando isso uma vez, que o universo feminino, né? Você vê pelo lado, é impressionante. Você tá percebendo, ela tá com... Não, eu dou bronca nos meus filhos, às vezes, eu fui dar bronca na minha filha. E eu falei, não faz isso aqui, isso aqui. E ela parou, e ela começou a chorar, mas chorar assim, de tipo, parecia que ela tinha morrido alguém. E eu fiquei desesperado, eu falei, calma filha, não chora. Aí minha mulher ficava olhando assim, tipo, você não tem vergonha não? Ela falou assim, agora você tá vendo o que é ser mulher. Porque é diferente, né, cara? É punk, demais, cara, né? É punk. O meu universo era totalmente masculino, né? Era eu e meu irmão só. E a gente não tinha, assim, minha prima mora em Blumenau, a gente foi criado menino, né? Pegando onda, jogando bola. Nossos amigos eram homens, não tinha amiguinha menina, assim, raramente tinha amiguinha menina, né? Assim, quer pegar as meninas, né, com cara? certeza, não tem essa de né, ficar, brother, né? Essa geração tá muito mais maneira em relação a isso, né? E aí, cara, quando a gente separou, as meninas eram novas, eu tenho a guarda compartilhada desde que a gente separou, né? Então elas ficavam comigo na época metade da semana, na metade da semana e os finais de semana intercalados. Então eu ficava com elas direto, né? Com as 2 pequenas. Era pai e mãe, né? Fazia tudo, né, cara? Se eu estava em turnê de teatro, elas viajavam comigo geral, né?
E a minha relação era muito direta com elas, né? De eu sair para comprar calcinha, saca? Assim, de 4 anos entrar na loja e as meninas, assim, as atendentes não... E eu reclamar da renda, que tem a renda na virilha que fica incomodando, sabe? Essa é boa pra caramba. Porque, pô, né, a calcinha tem que ser gosto igual cueca, né? Tem que ser especialista agora, tem que ser, né? pô, né, cara? Não, olhando pelas pequenininhas, né, cara? Com certeza. Assim, não, né? Não, com meu filho, porque filho é fogo, você leva... Vai jogar bola, tu leva ele fica ali, entendeu? Jogando bola com os outros e tal. Agora, menina é diferente, né? É diferente. E por exemplo, eu sempre troquei fralda do meu filho, mas com a minha filha, a primeira vez que eu fui trocar, eu ficava olhando assim. Você ficou nervoso. Porque minha mulher falou, olha, você tem que passar a pomada não sei aonde, porque aqui pode ter infecção disso, tem que fazer, você fica, caramba. Essa parte higiênica é muito mais fácil pra gente, né? Assim, pra gente homem, né? Que pra homem, entendeu? Com homem eu fazia... Não, eu digo assim, até pra gente ser pra fora, né? A limpeza é muito mais fácil, muito né, mais cara? Fácil, assim, muito né? mais fácil, Porque a coisa da cavidade ali, que, pô, não sei o quê, né? Que papo, punk, que papo interessante. Não, mas é mesmo, mas é maneiro, porque de repente tem a galera vendo aí, que é pai de menina. Tem uns que são pais recentes agora, já começam a ouvir então, isso. A gente tem que saber lidar mesmo. É verdade. A minha filha mais velha, ela namorava um menino já há um tempão, de escola. Ela tinha uns 14, 15 anos mais ou menos. E já estava namorando um tempo, né? E ela ia viajar com a família do moleque para Búzios, eu acho, uma Semana Santa. Eu falei, cara, se não rolou ainda dela ter transado com o moleque, ela vai transar nessa viagem, né? Assim, fato, porque ela já estava grandona, estava mulher já, mesmo. E eu lembro que eu estava voltando de algum trabalho que eu tinha feito aqui na Barra e pensando que se fosse meu filho, menino, eu conversaria com ele sobre tudo. Ia aproveitar para conversar sobre droga, sobre álcool, sobre os riscos, né? Sobre a coisa do sexo. Né? Aí eu falei, cara, por que eu não vou fazer isso só porque ela é menina? Sabe? Verdade. Aí eu chamei ela e a gente foi jantar e eu conversei tudo assim com ela. A gente conversou muito tranquilamente sobre tudo, saca? E aí passou 1 mês, 2 meses, eu estava em São Paulo, ela me ligou, dizendo, pai, eu preciso te contar uma coisa. Meu Deus do céu. Aí de fato aconteceu. A gente paga todos os pecados. Tá tudo certo, mas assim, porque assim, eu acho, cara, mesmo que a gente está tendo uma chance agora, com toda a evolução que a gente vem tendo das relações, de mudar a relação com os filhos. Então, a gente que é homem, a gente tendo filha menina, a gente pode ter uma aproximação, uma proximidade muito maior das meninas, sabe? Porque a relação muda totalmente, muda para a vida. É um machismo da sociedade em geral, e não é só de homem, não, até a própria mulher, né? Porque se o teu filho com 15 anos, 16 anos, não aparece com nenhuma menina, aí já o pessoal começa, o cara não tá com namorado. Aí se ele conta pra você que pegou 3, você fala, pô, meu filho é pegador, meu filho é foda, bate aqui. Pegador. Agora, tua filha com 18 anos... Passou 3 na festa, aí tu vai falar, pô... Não, com 17 anos ela aparece com um namorado, tu já fica, quem é esse malandro? E não é só a gente, até as mulheres são meio assim, né? Então é um machismo também que... Se você pensar, é o que você falou. Realmente não tenho muito... Mas é legal porque a gente não tem muito jeito mesmo, mas cabe a gente também ir quebrando um pouco isso, sabe? E aí depois as coisas vão se ajeitando. Porque quando ganha confiança também, né? Imagina. Ela poder ligar pro pai, é o seguinte, aconteceu isso, aquilo. E assim, a gente tem uns toques legais para dar para elas, quando elas se relacionam com meninos, né, no caso, de um universo que a gente conhece, né? De uns toques assim, cara, não faz isso, você está fazendo assim demais. Né? Menino geralmente não gosta assim. Né? Porque a gente sabe que um homem sabe explicar melhor. A gente deve entender um pouco mais. Né? Mas isso é ruim também, né? Que você vai falar assim, esse teu namorado aí, ele tá contigo, mas tá pensando em outro. Não, filho. Vai sobrar um. Às vezes é legal dar uma chamada. É legal. Mas então, você é um cara assim que você, apesar de você ser um ator, mas você se recicla a música, você sempre corre risco, faz um monte de coisa. Agora, qual é o teu foco agora? É mais teatro, cinema, televisão? O que você tá agora mais? Meu foco agora é correr atrás, né, cara? Eu sou autônomo já há bastante tempo. Então, eu tento conciliar os projetos, né? Projetos que me interessem, que me chamam a atenção por algum motivo. Ou artístico, né? Ou porque é um diretor que me interessa, ou uma história que me interessa, ou o todo, né? Ou financeiramente é bacana.
né? Quando consegue conciliar isso tudo, quando financeiramente é legal com um projeto muito bacana, aí é né, a glória. Quando a gente estava conversando para você vir aqui, você estava fazendo uma oficina de atores, né? Eu fiz, Como é que foi essa oficina? Foi punk. Eu fiz foi, porque eu estava na Globo conversando sobre um trabalho que eles estavam me convidando. E eu não sou contratado da Globo já há bastante tempo, mas mantenho uma relação muito boa com eles. Né? Então, a gente estava lá conversando sobre esse trabalho, sobre uma possibilidade de um trabalho, e eu ouvi que teria um workshop com um coach, um treinador de ator, né, argentino, que mora na Espanha já há bastante tempo, um cara famoso pelo método dele, né, um cara que já tinha dado um curso lá na Globo para os atores de lá, uns 2 anos atrás, ou 3, sei lá, e eu vi que eles estavam conversando sobre isso, que eram vagas limitadas, assim, tinham 20 vagas, 18 vagas. E aí eu perguntei se eu poderia fazer, eu não sendo contratado, mas que me interessava fazer aquele workshop, né? E foi um workshop de 2 semanas, de segunda a sexta, sei lá, a parte da tarde toda, até a noite, umas 6, 8 horas por dia. E um cara com um método muito específico, né? Um cara que escolheu lá uma obra, a Gaivota do Chekhov, e mergulhou nessa obra, principalmente, né? Legal. E tinha os atores misturados, né, de faixa etária. Tinha gente da minha idade, tinha o Fabinho Assunção. Pois é, porque isso é uma coisa que as pessoas não imaginam, assim, não sabem o que o ator... Parece que uma reciclagem, uma oficina de reciclagem. Que foi o que eu te falei, que você gosta de se reciclar, às vezes, ótimo. como treinador, às vezes, tem que fazer um curso. Às vezes, a gente vai para um trabalho, eu gosto muito de fazer trabalhos novos, com pessoas novas e diferentes e tal, às vezes que não tem tanta visibilidade, exatamente para poder experimentar mais, né? Ficar mais solto e não ficar tanto sob patrulha do trabalho que você está fazendo. Eu gosto de fazer, né? Quando você, assumidamente, você faz uma oficina dessa, você, de fato, você pode jogar fora, sabe? Não está valendo nada, é treino mesmo, é peladinha, é pelada com a galera... Claro. Mas uma pelada a sério, você a fim de melhorar o seu fundamento, o seu cruzamento, a sua cabeçada, né? Isso na arte ali. Você acha que muda também na arte, assim como no esporte, por exemplo, que o pessoal fala assim, pô, você mudou a parte tática, a parte técnica tem que a gente fala reciclar, mas é se adaptar ao que está acontecendo hoje. Na arte também tem isso, ou você acha que é a mesma coisa do que era? Não, e o público mesmo fala isso. Quando o público me encontra e fala de alguma novela minha antiga, né, principalmente quando passa em algum canal e tal, eles mesmos comentam como a fotografia é diferente, como o ritmo da novela é diferente, como o enquadramento é diferente. Eu reparei, é um público já muito especializado. É um público de novela, né? O público brasileiro, principalmente, é um público muito crítico. Eu reparei isso agora no Viva, que começou a aparecer Tieta, Gato Comeu. Cara, a diferença é muito absurda, gritante. Né? É absurda. Gritante, então, é fato. Né? Aí se você vai contracenar com um ator da geração antes da minha, sei lá, 60, 70 anos, que também se reciclam, né, cara, assim, ou não, o ator, de qualquer maneira, ele já tem um jeito e tal, né? Os atores mais novos, que já são mais livres, né? Então, o que me interessa é me manter... Antenado, assim. Antenado e reciclado, igual alguns atores mais velhos que eu percebo que ficam nesse lugar também, sabe? Eles não gostam de ficar num molde. Porque a própria tecnologia, eu imagino também que influencia, né? Lógico. Câmera, velocidade de alguma coisa, de contracenar. Sim, tipo assim, se você vai trabalhar no teatro, dependendo da peça que você está fazendo, a proposta da encenação, ela é completamente diferente de uma outra proposta mais acadêmica, mais careta, mais convencional. Engraçado como o ator, quando ele começa a fazer, ele aparece... Eu tive com a Dani Suzuki contando aqui, ela como apresentadora, e tem que fazer, e tem que ir para tal lugar e viver experiência assim. Você fez um filme com japoneses, né? Foi. Eu fiquei curioso, porque você sabe que a nossa história no Japão, a gente tem uma historinha bem longa no Japão, e meu pai está lá agora. Sim. Como é que foi esse filme que você contracenou com um Cara, foi maneiríssimo, porque esse filme... É um filme do Vicente Amorim, do diretor. Ele tinha vontade de filmar essa história já há bastante tempo, a partir de um livro, mas é uma história verídica que aconteceu no interior de São Paulo, depois da guerra. É uma colônia japonesa fechada, né? Então, o elenco
base, assim, a maioria do elenco maciça era de japoneses. Ele trouxe os japoneses para cá. Para cá, então eles fizeram aqui, todo mundo aqui. Aqui a gente fez em Paulínia, né? Na época que Paulínia ainda bombava lá. E aí a gente tinha os tradutores, né, para se relacionar, para falar entre o ator e o Vicente, né? Atores muito bons, assim, caras fantásticos, um cara mais velho, um cara mais novo. A maneira como eles se concentravam para entrar em cena e a maneira como eles estavam em cena, cara, uma coisa assim hipnótica. A história era essa, que o cara chegou a história de que o Japão tinha perdido a guerra. E uma galera dessa colônia falou assim, não perdeu nada não, isso é mentira. Isso é intriga desses caras aí. Como é que o imperador vai se entregar? E a galera que falava assim, não, a gente perdeu a guerra. Eram chamados de traidores, eram chamados de corações sujos. Entendi. E eles eram mortos. E isso é verídico. Uma galera de tintureiro, de pasteleiro, essa galera que estava aqui, assim, galera normal, formou uma cúpula e perseguia essa turma que aceitava, que acatava a ideia de que eles tinham perdido a guerra e matava as pessoas. Surreal mesmo. E um cara que era o líder desse, porra, um japa, cara, o cara grandaço, cara. Que é difícil, entende? Japa grande, assim, pô, japa tudo pequenininho, pô, cara, o cara grandaço. E eu tinha que dar uma dura no cara, uma hora, porque ele tava... Você ficou com medo dele dar uma de samurai? Não, eu falei, pô, e o cara é protagonista do filme, né, cara? Né? Assim, uma parada totalmente inversa. O cara aqui no Brasil, né, na minha parada, mas o cara era protagonista, né? E um japa grande, né? Aí eu falei com o Vicente, Vicente, cara, eu tô afim de... Pô, e era cena clássica de interrogatório. O cara na delegacia, lá, né, dos anos 30 lá e tal. Aquela que o cara o delegado dá uma porrada e fala, pô. Só que não tinha isso, de dar uma porrada, né, no cara. Não tinha essa marca. E eu fui falar exatamente isso. Eu falei assim, pô, Vicente, eu tô afim de mexer nele um pouco. Tá afim de dar uma porrada e apanhar depois. E na frente dele, falando em português, na frente dele, ele parado, cara. Assim, a gente filmando de noite, né, noturnona, assim. E ele parado me olhando assim, ele falou assim, faz aí. Eu falei assim, faz aí nada, vou falar com o cara. Eles falavam o quê? Em inglês? Eles falavam em japonês, cara. Ah, eles falavam japonês, tinha um tradutor. Né? Que coisa, ninguém falava inglês. O japonês ele tem meio vergonha de falar inglês. Não, tinha uma galera que arriscava, falava mal e tal. Eu morando lá, a gente sabe que eles sabem falar, mas eles ficam com vergonha, porque a pronúncia fica muito... Pô, esse filme é alucinante, cara, Corações Sujos, muito legal. Demais, vou assistir esse filme, a pena. Ainda mais que nossa... Vale a pena, os caras arrebentam, cara. E vem cá, tu fez um musical também, chamado Amor em Sampa, que foi do Richelli, né? Que você não sabia que era musical essa história. Como é que é isso? Você nunca pensou em ser cantor, não, cara? O Richelli, não, cara, não. O Richelli e a Bruna já tinham me chamado algumas vezes para trabalhar com eles. E um casal, né, cara, assim, pô, o Richelli e a Bruna. Casal simbólico. É muito, né, cara, assim, um casal muito maneiro, porque além da linha, né, de vida que eles têm juntos, né, de tanto tempo, eles fazem tudo, eles são autossuficientes, né, eles escrevem, eles dirigem, produzem e atuam, né. Então, eles já tinham me chamado para umas coisas, eu não tinha feito, sempre por data. E esse filme, cara, eu ando muito de moto, né? Há muito tempo de moto. Eventualmente eu estou de carro. Esse dia eu estava de carro. E tocou o celular assim, e eu estava no sinal, eu atendia Bina, assim, não tinha nada, eu atendia, era o Richelli. E eu dirigindo e estava voltando de alguma jornada de trabalho. Aí o Richelli começou a falar, aquele jeito dele, assim, muito sedutor, o Richelli, né, cara? Aí ele... Pô, Du, a gente tem um filme, vai dar certo. Tem que ser sedutor, né? Ele conquistou a Bruna Lombardi, pô. Então... pô, depois disso é mole, Depois disso é mole. Não, aí ele começou a falar que o filme tinha vários atores, que ninguém ia filmar muito, que eram 8 diárias no mar, que eu tinha um outro filme, era isso. Eu tinha fechado já um filme para fazer em Brasília, que era um filme punk, que esse filme eu fazia 95% das cenas, um filme bem punk mesmo. E aí ele falou assim, mas a gente consegue, a gente dá um jeito, você vai gostar de trabalhar com a gente, não sei o quê. Aí eu falei, Richelli, tá bom, cara, vou fazer. Assim, saca?
Aí passou, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, a minha agente me ligou, conversando comigo, pra gente ver as agendas e tal, e falar sobre os projetos aqui. Eu falei assim, Du, você fechou o filme do Richelli mesmo, tal, você aceitou? Eu falei, cara, aceitei. Mas ele falou que vai dar certo, tal, não sei o quê. Isso aqui são poucas diárias. Eu assim, Du, mas é um musical, cara. Você sabe que é um musical? Que você tem que cantar. Falei, o quê? Aí eu liguei pro Richelli e falei assim, pô, Richelli, você tá de sacanagem. Como é que você não fala que é musical, cara? Eu assim, não é musical não, cara. Sabe a gente, quando a gente entra no banheiro, quando a gente está dirigindo, assim, é assim que é, não tem ninguém que é cantor. Aí eu falei, não, então tá, mas quem é que vai fazer o filme? Aí ele falou, o Abravanel, a Letícia Colinha, começou a falar só cara que canta pra caramba. Não, só ator que canta pra caramba. Muito. Aí eu falei, brother... Não sou eu. Pô, assim, não, Du, vai dar certo, você vai, é quase, é falado, é quase... Às vezes o cara tem uma visão que você não tinha. Não, pra ele deve ser fácil, né, cara? Pra mim não é. Eu fico igual o japonês falar inglês. Eu fico travado. Eu adoro cantar. Mas assim, para eu assumir o cantar profissionalmente, assim, se eu vou fazer, eu falo assim, cara, ou esse cara não sabe cantar, né, esse personagem, alivia esse cara aí, que esse cara não sabe cantar, ou então não faz, entendeu? Né, eu penso assim, né? Aí suei, né, brother? Aí eu Imagino. Cara, eu suei demais, cara, suei muito. Aí você tinha que cantar no chuveiro mesmo para treinar, né? Porra, você deve ter foi treinado. Foi o cão, cara, foi o cão, foi bem difícil. Nível de foi concentração. Muito maneiro de fazer, né? Porque não era só cantando, foi maneiro, eles são muito, muito gostosos, assim, deu tudo certo. Mas é aquilo, é mais uma experiência para você que... Você, depois da oficina, você estava trabalhando agora num outro projeto, né? É um projeto interessante, que é um longa também, um filme, que apareceu para ser uma comédia, na verdade. O diretor, que é o Gustavo, ele tinha feito 2 filmes anteriores numa outra pegada, assim, sabe? Filme mais cabeça, mais... enfim, mais existencial e tal, e ele queria fazer uma comédia solar. E aí uma amiga dele deu um argumento para ele, uma história, né? Que era uma mulher que ficava muito tempo desacordada e quando ela acordava, ela via toda a mudança tecnológica que tinha passado durante aquele tempo, né? E se encontrava com a filha. Ela tinha uma filha e entrava em coma. E aí ela acordava 25 anos depois e se deparava com a filha e tinha esse choque assim, do envelhecimento dela com a filha, mas sempre para a graça. Não sabia o que era celular, não sabia o que era o Waze, não sabia o que era o WhatsApp, não sabia... controle remoto de ar-condicionado, essa automação toda. Tem uma novela da Globo agora que exatamente, que tem isso. Exatamente, que o cara foi transportado do passado para o futuro. Né? E aí ele chamou a Andréa Beltrão para ser essa moça que tem o filho e fica desacordada para acordar um tempo depois. E a Andréa me indicou para ser o marido. Né? E aí a gente foi ler. Ela já tinha lido. E aí, aos poucos, a gente começou a perceber, muito, né, embalado pela Andréa, de que aquilo que estava sendo proposto ali tinha uma investigação muito mais profunda e interessante do que só uma comédia superficial falando da evolução tecnológica, entendeu? Assim, que a gente não perdesse o humor, que a gente tentasse ainda manter o humor. E aí entrou um processo muito interessante, porque é um filme pequeno, de 4 atores, principalmente, 5. Andréa Beltrão, que entende disso, né? Que ela fazia, como é que é o nome? Armação Ilimitada. Pois muitos anos atrás, ela fazia humor muito bem. Não, ela faz, cara, ela tem uma pegada ótima, mas com potência, né? Assim, aí não fica uma comédia solta, à toa. Aí a gente começou a trabalhar no roteiro, a gente começou a retrabalhar o roteiro. Né? Então o cara de São Paulo, o Gustavo, o diretor, vinha com o roteirista, às vezes não. A gente falava uma porção de coisa, levantava uma porção de coisa, eles iam para São Paulo, desenvolviam o roteiro, voltava para cá 15 dias depois, um mês depois, a gente lia de novo para ver onde é que tinha ido o roteiro. A gente ficou nisso quase 1 ano. Né? E filmamos agora. Para quando que é o... Deve ser para ano que vem. Para ano que vem só? Deve ser. Vem cá, você estava falando de musical, você em música, tu sabe que aqui o cenário é bem... A gente sempre procura falar de música aqui. O que você ouvia, o que você ouve, qual é a tua praia de música? Cara, eu ouço muita coisa.
Eu nunca tive uma relação muito forte com a música. Eu não lembro dos meus pais. Meus pais não eram muito musicais. Pois é, meu pai sempre foi muito musical. A gente sempre teve história com música, então... Os meus não. Então, eu tenho uma cultura musical muito diversificada. Entendi. Assim, saca? Eclético, você é eclético, gosta de tudo. Eu sou eclético, mas eu gosto muito de MPB. E eu fico muito impregnado pelo que as minhas filhas ouvem, assim, só para eu entender também, até para eu não gostar. Mas eu ouço bastante coisa. Para mim tá meio difícil ouvir as músicas de hoje em dia, que eu sou muito... Você falou de nostálgico, né, cara? Eu sou com... Mas teus filhos são pequenos ainda, né? Meu filho é pequeno, mas o meu filho eu brinco que... Até meu irmão brinca. Pô, o Júnior só bota música antiga pro filho ouvir. Eu falo, pô, quando começa a ouvir as músicas de hoje em dia, eu não sou muito... Isso sou eu, né, cara? Tem gente que adora, mas eu como não tinha esse domínio todo, eu não fazia essa doutrina. Esse discernimento, não tinha como. Com eles. Eu ouço tudo, cara. Eu ouço tudo. Eu vou... Agora mesmo, a gente tava falando de ver o show do Pink Floyd, se vai, se não vai. Pô, isso saca? Showzaço. Showzaço. Eu fui no show do Tribalistas, no show da Adriana Calcanhoto. Fui agora ver show Legião Urbana, fui ver Paralamas. Pois é. Fui ver o Cypress Hill, que é um grupo de rap que veio no Brasil. Eu tô sempre nos shows aí. Bonzão, né? Você é só Johnny cantando Hooker, tem uma galera assim, Alice Caymmi, uma galera, uau! Tem, né? vai... Música é terapia, cara. Música eu tenho que ouvir a vida inteira. Cara, obrigado por você ter vindo aí. Valeu, brother. Um abraço. Na próxima vez você vai vir aqui para contar seu drama no Detran. Caraca, brother, esse foi punk.